Matheus Governo, a questão do lobolo em África vai mudando, vai se transformando em algumas metamorfoses. Que significado tem a continuidade e a não continuidade da parte do lobolo em África? Muito obrigado. Primeiro, vou saudar o meu caro colega do painel e saudar a todos aqueles que nos vêm lá de casa e agradecer pelo belo tema que temos hoje em alusão. Dizer que o seguinte, o lobolo é bíblico e é algo que conecta duas famílias em vertentes de, chamaríamos muito mais de reconhecimento, porque eu como Machangana diria que quando uma mulher entra dentro da família, dizem com quem? Como amante. Entrou o que? Uma bênção aqui. Vai poder conseguir nos dar a continuidade da nossa linhagem e por aí adiante. Então, porque ela é uma mulher também que nasceu de uma família X, nós fazemos o quê? O lobolo como tal, nós chamamos de casamento tradicional. Por que é casamento tradicional? É lá onde a gente agradece todos os feitos e fazemos a união das duas famílias no sentido físico e espiritual. Agora, normalmente, iríamos olhar para a tribo, como é que eles fazem esses lobolos. Há tribos, por exemplo, se é que eu me lembro muito bem, nos tempos, haviam pessoas que até eram loboladas através de uma garrafa de aguardente e uma peneira, talvez, de amendoim. E por aí adiante. E depois, tinham lá hierarquias que eram colocadas. Por exemplo, se uma pessoa vem de uma hierarquia de linhagem de líderes, uma filha de um rei tinha um estatuto X, uma filha singular tinha um estatuto, uma filha civil tinha um estatuto X. Então, dizer que na parte que convinha, a parte de pessoas que governavam certas localidades, uma filha, quando fosse a altura de se levar, exigia-se alguma coisa, talvez como cabritos ou talvez bois, mas também em proporções que não contavam muito. Por que isso acontecia? Nós olhamos para o lobolo como um casamento espiritual, que é lá onde as duas tradições se unem. Se minha esposa, por exemplo, aquela que eu vou pedir a entrada dela na minha casa, tiver um demônio, não é? Era lá onde fazia-se um tempo antes a observação daquela mulher. Se ela tem, por exemplo, uma energia negativa, essa energia negativa era lá tirada, eles invocavam os assuntos dele, disseram que, olha, vocês da família Costa com os vossos assuntos, fiquem aqui e essa mulher vai entrar na família Ngoveni limpa. Não sei se está a perceber. Então, tinham dois propósitos. União das duas famílias e retirada de coisas negativas. Então, dentro desse feito, o que veio acontecer ao longo dos tempos é que as coisas geralmente aconteciam num bom sentido. Havia mulheres que normalmente podiam não terem questão de infertilidade, mas que chegassem em casa de alguém e não conseguissem ter filhos por causa dessas linhagens. Então, ao fazer-se o lobolo tradicional nesse caso, então resolviam-se essas coisas e a vida tinha uma prosperidade. Em vez daquela mulher vir com uma negatividade, ela vinha com uma energia positiva. Porque é do nosso conhecimento que, em algum momento, há jovens que você apanha o jovem, ele tem uma boa vida, é próspero e tudo mais, casa-se com uma certa mulher, de repente a vida daquele homem começa a desmoronar. Em vez de ter um progresso, começa a regredir. Por quê? Tem lá talvez uma energia negativa espiritual que venha com essa mulher, que venha a perturbar. Estaremos a falar daquilo que falamos quase sempre nos nossos programas, sobre a existência de um espírito que toma as pessoas de seus pertences. Chamaremos de marido espiritual, aquilo que muitos chamam de quê? De espírito da noite. É uma grande realidade e triste aquela realidade, porque por mais que a gente fale tanto disso, parecer que é algo leve, de leveza não tem muita coisa. Então, naquele processo do lobolo, muitas das pessoas aproveitam, conseguirem tirarem aqueles males e deixarem aquela mulher livre para poder começar o quê? Uma nova vida. Daí que é muito importante o lobolo. Aonde não se observa a existência desse lobolo, há muito a se perder. Mas, no entanto, não deixar de dizer que o lobolo, ultimamente, parece que é algo que muitos não olham com bons olhos. Por quê? Por causa do oportunismo. Já vinha dizer eu que naquela altura era muito normal que alguém lobolasse alguém através do quê? De uma peneira, talvez de amendoim, ou talvez fosse de uma fura, coisas assim. Mas que hoje em dia, se formos a verificar bem, dentro das práticas de jeito como elas são, se eu tenho uma filha que tem que ser lobolada, muitas das vezes nem seria eu a estar à frente. Tenho um irmão que as tantas tenha ódio de mim, tenho talvez uma tia que não tem filhas que estão nos lares.
Mas são essas pessoas que vão ir à frente para poderem fazer o avanço e criarem a bênção para o lobolo da minha filha, que às tantas já é a única em 10 anos a ser lobolada na família. Então, eu não estou lá, eles é que estão à frente. Então, muitas das vezes acabam criando uma maldição que, ao invés de ser algo positivo, o lobolo acaba virando algo negativo na vida daquela pessoa. Então, é daí que pessoas que não entendem acabam dizendo que o lobolo, na altura em que se faz o lobolo, acaba surgindo aquilo que chamam de transferências de energias, mas o princípio do lobolo não tem nada a ver com isso. As pessoas que param à frente que às vezes criam esse oportunismo. Isso falo no sentido espiritual. E depois vamos no sentido pessoal, que é onde eu tenho uma filha que tem um marido que tem um salário talvez de 5.000 meticais mensais, não é? E depois aquela minha filha, quando ela vai se casar com ele, e depois vai se juntar a ele nesse caso, e depois vão dizer, olha, queremos lobolar, e vou marcar 50.000 meticais e mais uma série de coisas que lá tem que existirem. Ao fazer isso, praticamente, eu estou a transgredir aquilo que é a norma do lobolo como tal, porque aquele jovem ama a minha filha, e há de querer fazer a formalidade. Vai levar muito mais tempo para fazer, porque o valor que eu lhe cobrei está muito elevado, não é? E ele vai lutar a todo custo, porque ele quer aquela mulher. E se, enquanto isso, ele estiver a nascer filhos, onde cobrarem multa do primeiro filho, segundo, terceiro, por aí em diante, porque ele não conseguiu pagar cedo por causa daquilo que eu já fiz, o que já cobrei. Então, quando faz isso, começa-se a notar o lobolo como uma espécie de negócio. Aonde a minha esposa, aquela que eu de lutar 10 anos para lobolar, porque o pai queria aquilo, não é? Quando um desses momentos a gente tem um problema, eu me lembro de que eu não lhe lobolei, eu lhe comprei. Porque me custou tanto eu ter aquele dinheiro que me pediram. Enquanto o princípio do lobolo não é esse. Então, há muito oportunismo dentro daquilo que é o lobolo atualmente, que depois acaba diabolizando o lobolo, enquanto ele, de princípio, é muito mais para unir as famílias espiritualmente e fisicamente. Tudo